Imaginem só, um jovem de 19 anos escreve 70 resoluções que acabariam influenciando o protestantismo pelos próximos 300 anos. Hoje, vamos explorar como as resoluções de Jonathan Edwards continuam moldando vidas. Eu era a sua ideia de livro que estava vagando por aí em algum lugar e agora você vai materializar como? Colocando título, subtítulo, o assunto do seu livro no link que está aqui abaixo. Eu vou te enviar ele completinho, com 12 capítulos, mais de 100 páginas por apenas R$ 49,90. Clica aqui que eu vou escrever seu livro agora. É fascinante pensar que essas palavras escritas em 1722 ainda ecoam tão fortemente hoje. E o mais impressionante é que ele revisava cada uma delas semanalmente. Bem, a Resolução 47, em particular, é incrível. Ela praticamente antecipa o que a psicologia moderna nos diz sobre formação de hábitos e desenvolvimento pessoal. E como você vê essa conexão entre a disciplina espiritual dele e o que sabemos hoje sobre desenvolvimento pessoal? Olha, é como se Edwards tivesse criado um framework completo de transformação pessoal. Ele começa reconhecendo sua total dependência de Deus, algo que os psicólogos hoje chamariam de mindset de crescimento com uma base espiritual. Sabe que isso me lembra muito o conceito de sola gratia da Reforma Protestante. Edwards estava realmente seguindo os passos dos grandes reformadores. Exatamente. E veja como ele é específico na linguagem. Paz benévola, universalmente doce e meiga. Não são apenas palavras bonitas. É um programa prático de vida. Um detalhe interessante é que isso foi escrito durante o período colonial americano, quando o puritanismo estava no seu auge. E você sabia que Edwards manteve esse compromisso até o fim da vida? Estudos mostram que ele dedicava em média 13 horas por dia ao estudo e à prática espiritual. Nossa, isso é um nível de dedicação impressionante. E como ele conseguia equilibrar isso com suas responsabilidades práticas? Bem, aqui está a parte genial. Ele integrava tudo. Quando fala em ser industrioso e empreendedor, está conectando espiritualidade com trabalho prático. Max Weber depois chamaria isso de ética protestante do trabalho. E essa parte sobre ser cheia de caridade real, parece que ele estava muito à frente do seu tempo em termos de responsabilidade social. Sim, e estudos recentes mostram que comunidades que seguiam esses princípios tinham índices mais altos de engajamento social e apoio mútuo. É impressionante como ele conseguiu combinar contemplação com ação prática. Então podemos dizer que ele criou uma espécie de manual para uma vida integrada? Exatamente isso. E o mais interessante é que pesquisas modernas de neurociência confirmam que essa prática regular de autoexame, que Edwards fazia todo sábado de manhã, realmente fortalece as áreas do cérebro ligadas ao autocontrole. Fascinante como ciência e espiritualidade às vezes chegam às mesmas conclusões por caminhos diferentes. E sabe o que é mais surpreendente? Estudos recentes da Universidade de Yale mostram que pessoas que praticam esse tipo de autoexame regular têm níveis significativamente mais baixos de ansiedade e maior sensação de propósito. Então essas resoluções não eram apenas sobre religião, mas sobre desenvolvimento humano integral. Precisamente. E veja só, um estudo de 2021 mostrou que práticas similares de autoexame regular podem aumentar em até 40% nossa capacidade de manter novos hábitos positivos. Uau, então Edwards estava realmente à frente do seu tempo em termos de desenvolvimento pessoal. Bem, chegamos ao fim do nosso programa, mas deixo uma reflexão. E se dedicássemos apenas 15 minutos por dia para esse tipo de autoexame? Os estudos mostram que mesmo esse pequeno compromisso pode trazer mudanças significativas. Uma ideia poderosa para levarmos dessa conversa de hoje. Até a próxima.